Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Aos alunos do terceiro ano, estamos aqui com o nosso estudo sobre as ciências. E hoje nós vamos falar sobre o método das ciências humanas. Nós falamos já sobre o método das ciências naturais e hoje nós vamos falar sobre ciências humanas. As ciências humanas, elas trazem um desafio imenso quando nós falamos em termos de método. Porque apenas no século XIX, as ciências humanas, elas começaram a se desligar da filosofia e traçar o seu próprio caminho, caminhar com as próprias pernas. E claro, para isso ela precisaria de um método. Então, como abordar as questões de objetividade em ciências humanas, uma vez que as ciências humanas estão relacionadas de grande forma ao próprio comportamento humano? Veja só, quais seriam as dificuldades diante da especificidade desse novo objeto de estudo, o próprio ser humano? E então o filósofo alemão, Wilhelm Dietz, ele apontou um debate interessante quando ele chamou e criou aqui o que ele chamou de ciências do espírito. Tá? Essa ciência do espírito estaria voltada aqui, mais especificamente, para esse entendimento. Então, ele vai dizer que aqui nesse momento, afirmando que foi explicado a natureza, mas a vida, ela precisa ser compreendida. E quando nós falamos de ciências humanas, nós estamos falando de vida. Estamos falando de vidas humanas, de ser humano. Por isso, ciências humanas. Não é só, por exemplo, se eu vou explicar aqui o movimento dessa água, eu posso repetir essa experiência, eu vou analisar. É natureza, mas quando eu parto para o ser humano, eu preciso compreender a vida. E grande expoente dessa base é a própria compreensão da vida psíquica. E daqui esse foi o cenário do nascimento da psicologia, que nós vamos falar mais adiante. E aqui algumas dificuldades metodológicas, quais nós vamos falar. A ciência da natureza, ela tem como objeto o que está fora do sujeito. Tudo que está fora do sujeito, tudo que está fora do ser humano, é objeto de estudo da ciência da natureza. E as ciências humanas, ela tem como ponto-chave, como objeto de estudo, o próprio sujeito que conhece. E aí as áreas que abordam esse estudo, a economia, a sociologia, a psicologia, a geografia humana e a própria história. Então, a psicologia, o grande mote desse momento, tudo isso diz respeito ao quê? Ao sujeito diretamente. E não ao mundo externo a ele, mas ao próprio sujeito que conhece. E daí o grande desafio. Então, quais as maiores dificuldades? Por exemplo, a questão da complexidade. A complexidade, quando nós falamos de fenômenos humanos, o comportamento humano, as múltiplas influências, a hereditariedade, o meio, os impulsos, desejo, memória e a própria ação da consciência. Tudo isso traz uma complexidade muito grande para se ter um conhecimento objetivo, como se almeja. Aqui nós temos outro problema, a experimentação. É possível para determinadas ciências humanas, até é possível. No entanto, é muito difícil a experimentação aqui controlada no sentido de controlar alguns aspectos da vida humana. A natureza artificial de experimentos controlados pode complicar o resultado, porque nós estamos falando de humano, de pessoas. Por exemplo, a motivação dos sujeitos ela pode variar, a instrução do espectador ou do experimentador pode variar, e a repetição do fenômeno altera o resultado. Veja só, o fato de alguém que viu pela primeira vez um elefante, aquele encanto, por exemplo, ele não vai ser o mesmo da pessoa ver pela segunda vez o elefante. Por exemplo, o indivíduo, ele nunca vive uma segunda situação da mesma maneira que ele viveu a anterior. Isso precisa ser levado em consideração. E temos também alguns casos com a questão da restrição moral. Eu não posso repetir a cena de um incêndio, por exemplo, correndo o risco de colocar determinadas pessoas em situação de morte,
só para um experimento. E aí, jamais algumas situações poderiam ser repetidas. Se teve como estudá-la da maneira que aconteceu, tudo bem. Se não, não tem como. E aí eu quero citar para vocês algumas atrocidades que aconteceram. Por exemplo, o nazismo. O nazismo cometeu atrocidades em nome de uma experimentação científica. Se cortava o braço de uma pessoa e acompanhava quanto tempo a pessoa sangrou até morrer. Aí depois repetia isso com outra pessoa. Isso é uma barbaridade. Então, o método científico, o estudo das ciências, ele tem que valorizar a vida. Por mais que esse resultado ele não seja tão promissor, mas que a vida tenha sido respeitada. É preciso saber, por exemplo, as constatações do qual se está partindo. É preciso saber e analisar a introspecção, que é o quê? O olhar para dentro de quem ali está participando. Nós temos um outro problema, a matematização. Já é o terceiro, matematização. Por exemplo, quando Galileu ele estabelece a física moderna, qual foi a base desse estabelecimento? Foi exatamente a matematização. Ele transformou a ciência que abordava do ponto de vista qualitativo para uma ciência quantitativa, matemática. Pois é, ela se tornou matematizável. E as ciências humanas, cujos fenômenos são essencialmente qualitativos. Não dá para matematizar. Quando é possível aplicar a matemática, se utiliza estatística, que nem sempre é exata. Acaba sendo por aproximação e interpretação. É um outro desafio. Um outro problema que nós enfrentamos também é a subjetividade. A ciência da natureza, ela busca uma objetividade, tirando a participação do sujeito. Já as ciências humanas, o sujeito que conhece é o próprio objeto do próprio estudo. O sujeito que conhece, ele é o objeto de estudo que se quer conhecer, porque o ser humano não é estranho para outro ser humano. Agora imagine interpretar fatos históricos enquanto se estão sendo vivenciados. Por exemplo, como descrever historicamente esse momento que nós estamos vivendo no Brasil? Um momento cruel, insano, de pandemia e de barbaridades, aonde a pandemia foi politizada. Um levanta a bandeira de um lado, outro levanta do outro, e aí você vai fazer uma análise histórica precisa desse momento. É muito complicado, porque a maioria das pessoas estão tendenciosas a lado A ou lado B. E aí o que nós temos? Muitas pessoas que não pesquisaram, não analisaram e não acreditam no que vai acontecer, do que a ciência está falando. Mas muitas pessoas vão mudar de lado quando vê as barbáries que ainda podem acontecer. Então é muito complexo se você fazer esse estudo do que se está vivendo. Ou, por exemplo, você estudar a família do qual você faz parte e querer tratar isso com objetividade, sem envolvimento humano. Então percebe a questão da subjetividade como um problema para as ciências humanas, uma dificuldade, uma limitação? E aqui nós temos a liberdade. Segundo algumas leis da ciência, da natureza, ela supõe o determinismo. Tudo que eu jogo para cima vai cair. Então isso é uma lei universal aqui dentro dessa perspectiva. Por exemplo, a questão da liberdade já não é tão simples assim. Por quê? Muitos fenômenos, eles não pressupõem situações iguais para todos. E aí a questão da liberdade, ela pode gerar aqui umas certas dificuldades. Por quê? Nem tudo é igual para todos. Mas o que eu quero dizer é que essas dificuldades que as ciências humanas enfrentam não foram levantadas para dizer que ela é inviável. Tá? Elas contribuem para a ciência, elas ajudam, melhoram e buscam melhorar a vida. O que se pontuou principalmente foi diferença entre ciências humanas e ciências da natureza. O tipo de metodologia que cada uma adota, o método utilizado depende da maneira, dos pressupostos filosóficos que embasam a visão de mundo do cientista que está fazendo a pesquisa.
Vamos falar sobre o nascimento das ciências humanas. As ciências humanas, ela tem ali no final do século XIX, tá? E destacam-se duas tendências, positivista e a hermenêutica, que também é chamada depois naturalista, a positivista chamada naturalista e a humanista. Veja bem, a tendência positivista remonta aqui ao filósofo Augusto Comte e, claro, também ao filósofo Stuart Mill. Influenciou o surgimento das primeiras ciências humanas, cujo procedimento pretendiam ser semelhante às ciências naturais. Então impõe-se um ideal metodológico. A tradição positivista, aqui neste caso, ela tem como princípio a explicação causal e recusando as explicações teleológicas, que seriam, no caso, explicações finalistas. Tá certo? Já a tendência hermenêutica, ela procede à interpretação do pensamento no que tange aquilo que pensamos conhecer, decifrando o sentido oculto, no sentido aparente, e o que significa compreender as peculiaridades únicas de seus objetos. Procura estabelecer uma metodologia distinta da usada pela ciência da natureza, tendo em vista a especificidade do ser humano. Esse é o foco principal aqui, tendo em vista a especificidade do ser humano, que é o próprio objeto de pesquisa e o próprio pesquisador. Agora, essas tendências, elas se marcam, e uma grande contribuição aqui se deu no nascimento da psicologia. O início da psicologia foi marcado pela tendência positivista. Surgiu na Alemanha, século XIX. Mas aí foi mudando, foi passando por mudanças, tá? E os pesquisadores que se destacavam aqui foi o Wundt e o Leibniz, né? Que fundou em Leipzig, em 1879, o primeiro laboratório de psicologia. E aqui a psicologia, ele abordava do ponto de vista que a psicologia imita claramente a fisiologia. Mas os processos mais complexos do pensamento, tá? Ele não se aventura nesses processos mais complexos do pensamento. Por quê? Considerava eles inacessíveis. Então, nós tivemos aqui ele como filósofo da corrente humanista, sobretudo da fenomenologia, e aí eles respondem que não há fatos com a objetividade pretendida. O que percebo é o mundo para mim, daí a importância do sentido da rede de significações. A consciência vive imediatamente como doadora de sentido. Essas abordagens foram muito importantes. E então nós chegamos aqui à psicologia da forma, ou a psicologia Gestalt. E claro, a psicanálise também se desdobra nesse momento e orientam numa perspectiva humanista. E aí a psicologia comportamentalista, ou chamada behaviorismo. Desenvolveu-se principalmente nos Estados Unidos e até hoje é uma tendência de investigação científica. O grande contribuidor nesse momento, não o único, mas um relevante, foi Pavlov, com seus estudos, o médico russo Ivan Pavlov, aonde ele queria entender o funcionamento dos fenômenos da digestão e salivação. E em seu experimento com cães, a partir do reflexo, ele tocava a campainha e via a orelha do cão ficar atenta. Mas aí ele percebeu que se adicionava comida, quando tocava a campainha, e repetidas vezes, o cão, além de ficar com a orelha atenta, ele salivava. Então ele percebeu aqui algo importante, que o reforço positivo poderia fazer o estímulo e dessa forma teria estímulo e resposta. Criou-se um reflexo condicionado, ou seja, uma aprendizagem. O estímulo ao alimento é chamado de reforço positivo, pois é aquele que torna uma reação mais frequente, garantindo a manutenção da resposta. Se o esforço não for mais apresentado, aos poucos a tendência é a resposta se extinguir. Gente, isso é utilizado no adestramento de cães. E é utilizado na educação de várias maneiras. Inclusive eu quero comentar aqui com você. Você acha que você fica fissurado por notas por quê?
Porque a nota é como se fosse o biscoitinho aqui que você dá para o cão. E aí o aluno fica fissurado por nota. Ele trata, parece que como mais importante a nota do que a aprendizagem. Dá uma revisada e o que é mais importante para você? Você aprender ou você ter uma nota? Pense sobre isso. De repente você foi condicionado pela circunstância, pela mídia, por tudo isso, a achar que sua nota é importante, porque nós vivemos o mundo da matematização, e você foi condicionado e você nem se percebeu disso. A aprendizagem, ela é muito mais importante do que a nota. Muito mais. Quem aprendeu tira nota. Quem tira nota pode ser que não aprendeu, se ele se preocupa só com nota. E aí Skinner, ele vai trabalhar a questão do condicionamento operante. Ele vai dizer que estímulos são determinantes para a aquisição de conjuntos de comportamentos desejados ou para a extinção dos indesejados. Então, ele vai trabalhar a questão do estímulo para gerar comportamento. Muita coisa do que você faz, você foi estimulado a fazer. Então, você faz não é porque você quer fazer, às vezes você faz por causa do estímulo. É preciso pensar o seu próprio comportamento, sua própria atitude. Por que você faz o que você faz? Então, com o behaviorismo, pretende atingir o ideal positivista pelo qual a psicologia, para se tornar ciência, precisa seguir o exemplo das ciências naturais, tornando-se materialista, mecanicista, determinista e objetivista. Tá certo? A caixa de Skinner, ela foi um experimento muito importante. Por exemplo, Skinner colocava lá um ratinho, uma alavanca, que quando o ratinho acionava a alavanca, caía comida. Então, às vezes, o ratinho acionava acidentalmente. Então, ele já sacava, ó, se eu encostar aqui, sai comida. Então, nas próximas, ele já fazia isso consciente. Às vezes, ele criava, por exemplo, vinha um choque, mas antes do choque, vinha um sinal luminoso ou sonoro. Então, a hora que o ratinho escutava o barulho, ele já pulava para o outro lado, porque ele sabia que daquele lado ali vinha choque. Então, ele foi condicionado, ele aprendeu, ele foi ensinado, ele teve uma aprendizagem. E então, nesse caso, nós tivemos depois, além do Skinner, o John Watson, que deu o nome de behaviorismo a esse tipo de estudo. Tá? E, claro, esse estudo foi impulsionado pelo Frederick Skinner, ficou conhecido como, mais popular como Skinner. Tá? E clássico aqui nesse momento, nós temos a teoria do condicionamento instrumental, também chamado de operante ou skinneriano, tá certo? E claro, falamos aqui já das contribuições de Pavlov, tá bom? Lembrando que a base é o quê? O estímulo e a resposta. Se é estimulado, ele obtém uma resposta. Estímulo, resposta. A chave desse processo. E claro, você mesmo se estimular a obter resultados que você quer. E com isso, isso pode facilitar até mesmo os seus estudos. O estímulo. Crie estímulos para você. E aí, quais são os campos de aplicação? São inúmeros. Só para você ter ideia, a criança, quando a criança toca um brinquedo, a gente tem o hábito de dar brinquedo que faz som para a criança. A criança toca o brinquedo, sai som. Primeiro acidentalmente, depois ela já sabe que se ela apertar ali, sai som. Qual o objetivo? Ela faz isso pelo prazer de ouvir o som, pelo prazer de estar em contato com aquele som. Tá? Os campos de aplicação, por exemplo, a questão da educação. A máquina de ensinar, o que era a máquina de ensinar? Era um instrumento onde se entregava para o aluno textos com linhas em branco e o aluno ia descobrindo e ia completando ali. E ele poderia consultar as respostas e ganhar pontos. Olha aí os pontos. Tá vendo? Como que os pontos acabam adestrando o aluno, ele fica dependente por pontos e não por aprendizagem. O processo de condicionamento também é realizado nas empresas, com o intuito de estimular o aumento da produção. Então, ó, fulano atingiu tantos pontos esse mês. Ninguém quer ficar para trás, todo mundo quer ter aquela quantidade de pontos. E aí a empresa está só ganhando dinheiro e os funcionários ganhando pontos, que servem para quê? Para nada, só para dizer que um tem mais pontos do que o outro. Resultado? O cara trabalhou mais, ganhou ponto e os pontos não servem para nada. No máximo ele ganha o nome dele lá no mural, ó, parabéns, funcionário do mês. Então você percebe aqui
que muitas coisas que você não sabe de onde foram tiradas, está aqui. Então é o que eu tenho falado, estuda para saber o que está acontecendo. Só tem pilantra porque tem gente que é uma anta. E se deixa ser enganado, se deixa ser iludido, se deixa ser manipulado. Para que tu vai ficar numa correria louca, desenfreadas por ponto, 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 se são só pontos? Agora, se você vai ser estimulado por aí, tem comissão, tem outras coisas, tem resultados reais, aí é outra história. Mas não se deixe enganar, tá certo? Eu vou indicar para você um filme antigo, parece assim, vai parecer um filme chato, mas muito interessante, que é o filme Laranja Mecânica. Ele trata um pouco desses experimentos, tá bom? O protagonista, são usados esses experimentos para que toda vez que ele vê uma cena de violência, ele tenha náuseas, ele vomita. E aí depois são obrigados a reverter o processo. Tá? Vale a pena você ver o filme. E aqui, a psicologia da forma. Chegamos a um novo momento, que é a Gestalt. Ela sofreu influência da fenomenologia e ela se opõe às psicologias positivas. Aqui, Kohler e Kafka, alguns representantes. A psicologia aqui, ela trata a perspectiva da percepção com uma análise rigorosa até encontrar o ponto psíquico fundamental. Os pesquisadores aqui da Gestalt, eles afirmam que não há excitação sensorial isolada, mas complexos em que o parcial é a função do conjunto. Por exemplo, um objeto ele não é percebido pelas suas partes, mas ele é percebido em suas partes para depois ser organizado mentalmente e na totalidade. Mas só vai perceber o objeto na hora que você chegou à totalidade. Desta forma, o conjunto é mais que a soma das partes. Vocês estão compreendendo isso? O conjunto de tudo é que realmente faz sentido e não uma mera soma das partes. E ele vai dizer que essas bases, elas vão servir de maneira impressionante até mesmo em nossa percepção. E ele cita como exemplo, lá atrás você está vendo, tem algumas nuvens. Então ele vai citar como exemplo o fato da gente às vezes ficar observando nuvens, né? E tentar identificar o rosto de uma criança, um animal, alguma coisa, porque ali percebemos o rosto no conjunto e não detalhes. Tá certo? O objeto elaborado, ele é elaborado e nunca aparece na percepção como algo em si. Ele é um todo, um conjunto. O sujeito estrutura organicamente o que está apenas justaposto e leva à perfeição dessas formas. Já no âmbito do comportamento, a percepção vale para o comportamento dos animais e das pessoas, o que há a partir da admissão de um campo total que o organismo e o meio entram como dois polos correlativos e constitui o verdadeiro ambiente da ação. E aqui foram feitas experiências com o chimpanzé, né? Colocava lá o chimpanzé, uma caixa e as bananas no alto. E aí até que o chimpanzé fazia a leitura do todo e percebia que ele poderia utilizar aquela caixa para alcançar as bananas. Ou então de outra maneira, colocava um bambu, as bananas no alto, deixava lá. Até o chimpanzé perceber na leitura do todo que ele poderia utilizar o bambu para futucar e derrubar as frutas, as bananas, qual ele almejaria para a sua alimentação. Tá bom? E a gestaltoterapia foi desenvolvida pelo psicanalista Peer, né, Friedrich Peer, e estendida à ação humana no sentido da totalidade para poder buscar, o ser humano, portanto, é um ser de relação. E aí buscar essa totalidade. Em alguns aspectos sobressai, por exemplo, o primeiro plano ou o segundo plano. E aí o que importa é que a cena muda. Por exemplo, você entra numa sala de aula e olha aquele tanto de gente, mas só vê o que tem lá do infiltrado, uma mancha na parede. O cenário mudou ali, você pode mudar as pessoas, mas o seu foco é aquele, tá bom? Então o tratamento Gestalt consiste em estabelecer a capacidade do neurótico de discriminar, encaminhando-o para a interação, ao facilitar que
os gestaltes inacabados emerjam à consciência. E aí, então eles poderão ser completados. É como se tivesse algo fragmentado, e aí você precisa completar esse processo. E o grande nome aqui que surge, trazendo uma contribuição incrível, é o filósofo Freud. E, claro, Freud traz o inconsciente. E ele vai apresentar o inconsciente no estudo, a partir da hermenêutica, um tratamento psicológico, tá? A psicanálise ela pode ser entendida aqui do ponto de vista interpretativo, que é a hermenêutica, do ponto de vista psicológico, com a psicoterapia, e a parte do conhecimento do método que ela produz. Aqui estamos quase terminando, tá bom? E aí eu quero fechar aqui falando sobre Freud, aonde ele aborda 3 pontos muito importantes, que são as 3 instâncias do aparelho psíquico: o id, o ego e o superego. O id está relacionado à paixão, o prazer, o plano pulsional. Seus conteúdos são subconscientes. Falando em subconsciente, eu quero que você entenda, para Freud, imagine aquela velha ideia do iceberg. A pontinha para cima e uma montanha escondida dentro d'água. Ele vai dizer que essa pontinha é o nosso consciente, a parte que a gente tem controle. E a montanha todinha, os 90%, é o subconsciente, a parte que a gente não tem controle. É importante esse entendimento. Então o id, ele está no subconsciente, é uma torrente de paixão, de prazer. E aí vem o ego, que é o eu, que age como intermediário, meio que dosando a razão ali, entre o superego. O superego é o quê? É a proibição, a repressão, os deveres. Então eu tenho a paixão, o desejo, o anseio ali de fazer aquilo. Aí vem o superego. Não, calma aí, mas você tem essa responsabilidade aqui, ó. Você não pode fazer isso aí. Aí o ego, poxa, mas só dessa vez, vamos organizar aí, faz agora e daqui a pouco você cumpre o seu... Então ele vai dizer que há esse constante id, ego e superego. Você já viu no desenho animado o diabozinho de um lado, o anjinho do outro e a pessoa querendo tomar a decisão? Pois é, aquilo é uma representação nítida do ego e superego. Um só quer prazer, só satisfação. O outro tem as responsabilidades. E você está no meio dessa briga ali na questão do ego, tá bom? Então essa grande contribuição de Freud, inclusive ela foi parar nos desenhos animados, como você pode ver, tá bom? E a psicanálise, ela traz essa grande contribuição. Freud produziu muita coisa e as contribuições foram ímpar. Inclusive eu sugiro, se você tiver um interesse pela psicologia, faça uma leitura mais aprofundada sobre Freud. No material nosso tem uma leitura mais aprofundada. Você pode pesquisar, ver vídeos, vale a pena. Nós utilizamos aqui a psicologia para falar sobre o método das ciências humanas, estudar o ser humano. Mas pode ser olhado por ângulo de vista de outras áreas do conhecimento, tá? Então assim, fechando esse conteúdo, vocês perceberam que não é tão simples assim explicar o ser humano, a ação humana. As ciências humanas ela tem um desafio muito grande, desafio imenso. E aí nós ficamos por aqui. Vá lá, responda a sua atividade, se dedique, estude. Não use a pandemia como desculpa para fazer o ensino médio meia boca. Você está concluindo, aluno do 3º ano. Então vamos lá, se dedique para valer. Semana que vem nós vamos ter uma avaliação. Então você que está vendo esse vídeo já sabe, você não vai ser pego de surpresa. Semana que vem tem a avaliação, tá bom? Bons estudos, grande abraço, faça as atividades, poste lá no portal essas atividades, não perca seu tempo. Faça e coloque lá no portal essas atividades. Que Deus os abençoe, se proteja porque a pandemia não acabou e sucesso, bons estudos.